hoje, a princípio, é o último encontro. A proposta do minicurso era realmente algo bem introdutório, para a gente entender o inconsciente freudiano, o inconsciente tomado por Lacan como aquele que é estruturado como uma linguagem, entendermos quais são as formações do inconsciente. Foi esse o percurso que nós fizemos. É muito importante, né, ao estudar a psicanálise, primeiro, saber que nós estamos lidando com algo que só a psicanálise lida, que é o inconsciente. Nenhum outro campo do saber, ainda que se proponha a trabalhar o psiquismo, não lida com o inconsciente. Todas as terapias psicológicas e a psiquiatria não estão lidando com o inconsciente. Então, isso é algo específico da psicanálise. Agora, entender o que é o inconsciente para a psicanálise, aí também já é outro percurso. E com Lacan, nós vimos, isso é só uma revisãozinha das aulas que nós vimos até agora, tá? Para a gente poder pegar o gancho, né? Vimos que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Para entender isso, né, nós vimos as formações do inconsciente, aquelas formações que Freud lá em 1900 trouxe os sonhos, depois trouxe os xistes, escreveu o livro dos xistes, falou dos atos falhos, e todas essas formações do inconsciente que vêm à tona colocam em cena a mesma estrutura, mecanismos de deslocamento e condensação, que foi o que Freud viu nos sonhos. E com Lacan, metáforas e metonímias. Com o sintoma, não é diferente. Lacan, no seminário livro 5, As Formações do Inconsciente, vai nos falar o que é sintoma. Ele vai dizer, sintoma é aquilo que é analisável. Então, um sonho comparece também com um sintoma. Uma formação do inconsciente que se repita, o paciente traz para a análise. Ele se questiona sobre isso. Ele tem condições de elaborar isso analiticamente falando. Então, nós fizemos esse percurso. Eu falei que, quando eu falo dessa linguagem, nós estamos falando do registro simbólico, estamos falando de significantes, que temos que tomar os significantes como palavras, e um significante sozinho não significa nada. Para ele ganhar sentido no discurso, ele vai remeter a um outro sentido, a um outro significante, tá? Então, um significante remete a outro significante, que remete a outro significante, e ao final da construção da frase, nós vamos ter um sentido. O único significante, exemplo, casa, para cada um de vocês, vocês podem construir uma significação diferente, ou seja, uma pluralidade de sentidos. É isso que o simbólico nos permite. Através de metáforas e metonímias, nós produzirmos novos sentidos e colocarmos a linguagem de forma específica. E quando eu estou falando dessa construção, dessa construção do inconsciente, só há inconsciente porque há linguagem, porque nós somos seres da linguagem. E aí eu trouxe para vocês o conceito do grande outro. Se escreve com O maiúsculo, em contraponto ao pequeno outro, que se escreve com O minúsculo. Então, quando eu falo de grande outro, eu estou falando do universo simbólico, do conjunto infinito e aberto de significantes. Sempre cabe mais um. Por quê? Porque sempre cabe um novo sentido, uma nova produção de sentido. Sempre cabe eu inserir uma nova palavra no meu discurso ou arrumar as palavras que eu tenho para dar um novo sentido. Não é isso. O sujeito vem para a análise. Eu espero que todos vocês façam análise. Então, eu acho que eu estou falando também para um público que vai
pelo menos está lá ainda nas entrevistas preliminares ou que deita no divã. Então, está experimentando o que é um processo analítico em si. E percebe o quanto, num processo de análise, nós somos capazes de fazer novas elaborações de um saber fazer com o nosso arsenal simbólico, com a gama de significantes que nos marcam. A mãe, normalmente, mas pode ser qualquer outro sujeito, ela ocupa, né? A mãe em psicanálise é a função, uma função que pode ser exercida por qualquer pequeno outro, ou seja, por qualquer pessoa que naquele momento, para a criança, é o representante do grande outro. E vai haver algum momento aí psíquico da criança que a criança vai ter que elaborar e se afastar desse representante do grande outro, que, na verdade, para ele ali é a forma que ele vai lidar com o grande outro. E essa forma que ele vai lidar com o grande outro, a minha mania de dar um salto, né? Ela também traz à tona as estruturas clínicas. Olha só, nós chamamos simbólico, significantes, grande outro. E como é que é esse grande outro? Nenhum sujeito, nenhum indivíduo, vou falar de indivíduo porque aí não remete nem sujeito do inconsciente, nem o eu da psicanálise. Vou falar nenhum pequeno outro. Gostei disso aí agora, posteriormente comento. Gostei desse indivíduo. Não é o caso da psicanálise, porque indivíduo é aquele que não se divide. Quando se trata de psicanálise, todos nós já somos de saída seres divididos entre consciente, inconsciente e uma série de outras divisões que outro dia... Mas foi um alertazinho aqui. Esse grande outro, a criança, em algum momento, ela terá... Que momento? Não é um tempo cronológico. Não é tudo, tá? Quando a gente fala de psicanálise, não fala assim, primeiro aconteceu isso, depois aconteceu aquilo. São momentos. E às vezes a gente fala que são momentos míticos, né? Em que algo acontece. E há um momento que um significante aí entra em cena, que é um significante capaz de permitir que todos os outros significantes possam ficar articulados de uma forma que vai produzir significações diversas. E aí coloca em cena esse significante que Lacan nomeou de nome do pai, coloca em cena as estruturas clínicas, como ter ou não ter esse significante, que, inclusive, a gente pode chamá-lo do ponto de basta. O que é ponto de basta? Olha só, que nome, né? Lá que eu vou falar ponto de capitão, é aquilo que amarra, né? Quem costura aí vai saber que aquilo dá uma almofada, que dá aquele ponto, né? E quem entende de costura aí pode explicar melhor do que eu, que é um ponto de capitão. Mas o ponto de... Capitonê em francês, Não, porque é aquela coisa que prende na costura do estofado, um botão, por exemplo. Então, aquele é um ponto ali que vai amarrar, né? Vai amarrar, vai viabilizar que algo seja produzido. E isso é o nome do pai. Eu vou mostrar para vocês, eu falei para quem não estava aqui, né, que eu estou vendo que tem pessoas que não estavam aqui, que o nobo romeano não é nenhum bicho de 7 cabeças. É apenas uma forma que Lacan encontrou para mostrar esquematicamente, ou seja, de maneira topológica, como esses registros simbólico, imaginário e real, que eu vou falar de cada um deles, se articulam. Então, é uma forma dele representar isso e transmitir para nós. Então, não vamos nos assustar com o nobo romeano, mas é preciso entender em cada estrutura clínica, que é o nosso objetivo aqui nesse minicurso, que eu queria chegar nas estruturas clínicas, no real, simbólico e imaginário, porque lá no nosso seminário nós estamos trabalhando o diagnóstico diferencial entre psicose e perversão. E o ponto primordial dessa diferença é que, quando eu falo de psicose, não há o nome do pai. Quando eu falo de perversão, há
o nome do pai. Então, isso é muito importante. Ou seja, a maneira que o psicótico vai lidar com o seu simbólico, com a sua cadeia de significantes, as suas milhares de cadeias significantes, é diferente da maneira que um sujeito estruturalmente perverso vai lidar. A neurose tem o nome do pai, como também a perversão tem. Então, vocês vejam que a perversão estaria estruturalmente, topologicamente, borromeanamente, próxima da neurose e não da psicose. Eu vou mostrar isso esquematicamente aqui nos nossos slides, se eu conseguir passar, porque eu estava treinando aqui, estava apanhando também para passar os slides. Dá um jeito, a gente dá um jeito. Bom, aí voltando. Então, o simbólico, eu praticamente esgotei com vocês nos outros encontros. E ficou hoje de eu falar do imaginário e do real. Quando eu estou falando de simbólico, eu estou falando de uma multiplicidade, de uma possibilidade, como a Inês vai falar aqui, que é o grande outro, o representante do grande outro dela, transmitiu para ela o que era esse significante. Maria Inês, né? Era Maria ou era Maria Inês? Que era pureza, né? Agora aí... Inclusive, ela botou todos os nomes. Eu tenho 3 irmãs e as minhas três irmãs e eu chamamos Maria. Maria Beatriz, Maria Inês, Maria, todo Maria, mundo é puro. Agora, veja, isso é o que significa para ela, né? E ela conseguiu transmitir de uma certa forma para você, e você conseguiu, com uma análise, fazer suas construções, né? Novas elaborações. A partir disso que foi transmitido. Ou seja, há saídas, há escolhas. Ela poderia também escolher, vou ficar aqui com o que me foi transmitido, que está muito bem, obrigado. Não, mas isso não está bom para mim, o que eu posso fazer com isso? Né? E aí, cada um faz o seu percurso na sua análise. Quando eu vou falar de um outro registro, que é o registro do imaginário, eu estou falando do registro do sentido e não da pluralidade de sentidos. Então, vamos nos prender no sentido. Quando eu tenho o simbólico, eu tenho a possibilidade da produção de sentidos múltiplos a partir de um mesmo significante. Ou de uma mesma cadeia, eu posso rearrumar isso e colocar novos significantes. O imaginário, o colamento imaginário, só fica presa num sentido único. Neuroticamente, é óbvio que esse sentido único trazido, enrijecido, numa análise, ele pode ser articulado porque é simbólico. Mas se nós vamos falar de estruturas clínicas como um paranoico, o que é o delírio do que não a produção de um sentido em que o sujeito não articula? Daí advém a certeza absoluta. Não articula, vem a certeza. Não articula, é aquele sentido e pronto. E se você tentar furar esse sentido que ele deu, você pode ocupar a posição de perseguidor dele, ou seja, daquele grande outro não barrado, porque não há o nome do pai. E quem vai ser esse grande outro não barrado? Um representante. Você veja que a criança lá, ela se separa da mamãe, simbolicamente falando. Na psicose, quando a gente fala assim, o psicótico não se separa da mãe. A gente não está falando não se separa fisicamente. Isso pode refletir numa separação fisicamente. Passa ali a vida toda grudado na mãe. Pode, mas não necessariamente é isso. Mãe e psicanálise é função. Esse representante do grande outro pode ser o mesmo a vida inteira, mas ele pode mudar, mesmo numa psicose. É importante falar isso. Então, mas olha, aí a gente já vai pelo fenômeno, né? Olha, uma constituição X com um comportamento possivelmente, vou botar entre aspas, inadequado, uma relação com a mãe de colamento e já aponta para uma psicose, não é disso que se trata. Mãe é função, é como esse sujeito vai lidar com o representante do grande outro. E que esse representante do grande outro pode virar, por exemplo, que eu já vi, é até muito comum, o
porteiro de um prédio. O sujeito morava sozinho, ele começou a produzir um delírio, que o porteiro entrava na casa dele à noite, que ia matá-lo à noite. É um sentido que ele deu porque foi possível para ele. Freud lembrou muito bem que o delírio é uma tentativa de cura. E esse sentido delirante não é articulável. Daí a gente fala de certeza delirante, a força inabalável do delírio. Na psicose, no caso da paranoia, há o que a gente fala, o Lacan vai falar uma coisa belíssima da paranoia. A paranoia é um visco no imaginário, é um colamento no imaginário. E o imaginário é o registro do sentido. E o imaginário também é. E aí é mais importante do que eu ter passado lá. Lá vai a psicose me chamando, toda hora eu vou lá, nem falei do eu, tem que falar do eu. Por quê? Quando eu falo de simbólico, eu estou falando de sujeito do inconsciente. Quando eu falo de imaginário, eu estou falando de eu. Olha o sujeito dividido aí. Sujeito do inconsciente e eu. É o registro do imaginário. Outro dia eu estava num seminário e quem estava ministrando o seminário falou assim, se eu pudesse resumir, a única função do imaginário é a constituição do eu. Isso não é pouco. Sem o eu não tenho um corpo estruturado. Sem o eu não chego aqui e falo, olha, eu sou a Desiree, que vou ministrar aula hoje. Então, a gente não pode desvalorizar o registro do imaginário. Por outro lado, tá, um registro do imaginário sem que seja permeado por um simbólico estruturado, ele é como se o sujeito fosse se sustentar unicamente nesse imaginário, porque ele não tem o simbólico, o domínio articulado, metafórico e metonímico. A metonímia? Mas ele não tem esse domínio como há na neurose. Gente, se na neurose a gente já cola imaginariamente algumas coisas e não quer articular algumas verdades que a gente precisa acreditar, né? De acordo com o contexto de nossas vidas, imagina o que é isso numa paranoia. Quantas vezes a gente tem que ir para uma análise na neurose para trabalhar algo que você está colado, num sentido, é aquele pronto. Imagina isso numa paranoia que não há o recurso simbólico que uma neurose tem. Então, esse delírio, ele tem sua função, é uma função estruturante. E aí, como que Lacan vai falar dessa constituição do eu? Ele vai falar de um momento de júbilo da criança, que ele vai denominar de estádio do espelho. Aí é importantíssimo, eu acho o registro do imaginário importantíssimo para a gente pensar a paranoia, né? É importantíssimo para várias coisas, mas para o nosso estudo, né? Que o Lacan vai dizer que a criança, por volta de um ano e meio, ou seja, 18 meses, ela ainda não tem esse corpo e esse eu estruturado. E vai haver algum momento que essa criança, aí ele chama de estádio do espelho, por quê? Porque ela vê a sua imagem refletida, e há algo aí que ele fala, um momento de júbilo, de satisfação enorme dessa criança, que ela se dá conta de que ela tem um corpo e tem um eu. Só que ela só pode fazer isso se ela tiver um simbólico. Olha o simbólico toda hora comparecendo aí, né? Ou seja, a linguagem. Eu estou falando de psicanálise, eu estou falando de inconsciente estruturado com uma linguagem. Então, a linguagem toda hora tem que comparecer aí. Sem ela, os outros registros ficam não totalmente à deriva, como eu vou ter um real na esquizofrenia, mas não ficam funcionando permeados por um simbólico que é necessário. Então, eu tenho um imaginário, mas eu tenho que articular. E eu vou mostrar borromeanamente para vocês, que é um esquema,
como um registro se comunica com o outro. Daí, existe uma fase, e aí tem um texto que eu acho bem interessante, que é o Bate uma criança, e que Freud traz uns trechos muito claros sobre isso, mas existe uma fase da criança que ela acaba chamando de transitivismo, em que ela não se dá conta, é aquilo que a outra criança apanha e ela chora. Ela não tem a separação de que o outrinho, a outra criança, é um e ela é outro. É no estado do espelho que ela pode constituir esse corpo e esse eu. Daí, olha, se não há simbólico, isso não acontece como deveria acontecer. Se isso não acontece como deveria acontecer, eu vou ter pela frente os fenômenos corporais e os fenômenos de desestruturação do eu. Por isso que alguns fenômenos corporais que aparecem na psicose, e aparecem na clínica, podem nos remeter à psicose. E eu acho muito interessante os fenômenos corporais para a gente pensar a clínica e as estruturas clínicas, porque os fenômenos corporais eles aparecem em todas as estruturas clínicas. No seminário da Maria Helena Martinho, ela está trabalhando o mistério do corpo falante. E ela trabalhou já na neurose, está trabalhando na perversão e depois vai trabalhar na psicose, os fenômenos que comparecem no corpo, independente da estrutura clínica. E, mais uma vez, eu volto, não é pelo fenômeno que nós vamos diagnosticar, mas um fenômeno que apareça corporalmente e o sujeito vai falar desse fenômeno. Quando ele vem para a clínica, não basta ele falar, eu sinto que insetos andam nas minhas costas. Foi um caso clínico que eu recebi. Que a moça não conseguia assistir aulas, toda vez que ela entrava dentro de uma faculdade, ela congelava e sentia insetos andando no corpo. Como esse sujeito vai falar disso é que vai remeter a uma possível estrutura clínica. Não é o fenômeno, é como ele vai discorrer, porque quando ele discorrer, a construção que ele vai usar para falar do que acontece com ele, como ele vai articular esses significantes, como ele vai dar um sentido ou um não sentido ao que acontece com ele, é que pode nos remeter a uma ou outra estrutura clínica. Isso é muito importante, porque fenômeno corporal, você é mais fenômeno corporal do que a histeria? Do que a neurose obsessiva também? Porque indica que neurose obsessiva não tem fenômeno corporal, tem, e não é pouco. Então, falar que tem um fenômeno corporal não basta. Mas a sensação de corpo é espedaçado. Muito bonito para escrever um artigo. Mas o que é a sensação de um corpo espedaçado? Isso comparece na fala do sujeito. Aí nós vamos ver o nível da angústia dele também, né? Porque aí, na angústia, os registros, vou chegar ali no real. Imaginário e real, o real invade esse imaginário. Olha só, esse imaginário que estrutura um eu, que estrutura um corpo, é invadido pelo real, que é o registro que não tem sentido. Sabe aquilo que não tem sentido? E comparece no corpo? Então, o que eu quero transmitir um pouquinho aqui para vocês é que, clinicamente, isso é tudo muito delicado. Quando a gente faz uma proposta de trabalhar o diagnóstico entre uma estrutura e outra, a gente tem que ir devagar e sempre discutir a partir da teoria da psicanálise. Alguém acho que era Inês, abriu o microfone. Não, eu queria só acrescentar, né? Porque é tanta coisa, por exemplo, quando você está falando do estado do espelho, esse momento é tão complexo, muito, né? claro. É um momento tão complexo e é tão difícil, né? É complexo. Explanação, acrescentar aqui, é necessário várias condições, existem várias condições, né, para que esse estádio de espelho aconteça e o sujeito se estruture como neurótico, né? Ou como psicótico, ou como perverso, né? E nesse momento, como você estava falando, é necessário também
que não só que ele se olhe, que veja o seu corpo como uma unidade, mas também que esse representante do grande outro, que é, no isso que caso, eu a ia mãe, perguntar. Isso. nesse representante do grande outro, que é a mãe, né, ratifique essa imagem. Olha lá o Joãozinho, olha lá esse, ele é o Joãozinho, aquele ali é o Joãozinho, porque também, há uma transmissão aí do grande outro, né? Exatamente, porque se também o representante do grande outro sempre tem que comparecer. Ou seja, o representante do simbólico. Isso, porque são várias variáveis, né, que incidem nesse momento para que a coisa aconteça de um determinado momento, de uma determinada maneira, e que o sujeito se estruture como neurótico, ou como psicótico, ou como perverso, né? Só acrescentar aqui. Perfeito, obrigada. É que a Inês, ela é quase uma especialista em estado de espelho. Já deu várias aulas sobre isso. Domina esse texto maravilhosamente bem. Heloísa, fala, querido. Quer dizer, esse terceiro aí entra na função, né? Ele tem uma função, aquele lá é o Joãozinho, é a Maria, né? É fundamental, diria, né? Essa intervenção. E o Lacan vai falar, né, que essa formação, né, é sempre a partir do outro, né? Então, o nosso eu, né, nossa estruturação é a partir do outro. E esse outro, aí ele vai dizer, né, isso é belíssimo, é ao mesmo tempo igual e rival. E o que nos salva, né, esperamos nós, né, dessa rivalidade excessiva, né? Mais uma vez, é o simbólico, que nos permite falar, epa, peraí, não é bem assim, não, né? Ou seja, quando a gente fala, eu até visto algumas coisas aí, né? Eu vou aproveitar de vez em quando para fazer algumas críticas de algumas coisas que eu não gosto, tá? Como é que é? Mãe narcísica. Parece até que é um diagnóstico, né? É mãe narcísica. Eu, sinceramente, não sei muito bem o que é mãe narcísica. Eu sei o que é, sim, alguns sujeitos estarem com um narcisismo exacerbado. Isso pode ser numa mãe, pode ser no filho, né? Pode ser num colega de trabalho, pode ser em qualquer um. E eu posso logo dizer, está faltando análise. Está faltando análise. Só pode, está faltando simbólico aí para articular esse imaginário, né? Porque é no narcisismo, né, onde o Freud fala o eu é sobretudo corporal, dentre outras coisas, que Lacan volta, não esqueçamos que Lacan está sempre fazendo um retorno a Freud, essa é a proposta de Lacan, fazer um retorno a Freud. Se ele faz um avanço na teoria e faz uma leitura a partir do que existia na época dele, e a partir da experiência dele como psiquiatra, e faz acréscimos, mas o substrato dele todo é Freud. E é a partir do narcisismo que ele vai cunhar o registro do imaginário. Dercy, quando você diz... narcisismo, ele está pensando em imaginário. Quando você diz está faltando um simbólico aí para essa mãe narcísica... Eu não falei que mãe narcísica, não, tá? Não, você afastando isso, né? Você diz tem um narcisismo exacerbado, aí você complementa, está faltando um simbólico aí. Esclarece um pouquinho isso. Vamos embora aqui, pensar, né? Narcisismo, registro imaginário, né? O registro imaginário é aquele que estrutura o nosso corpo e o nosso eu. Vamos pensar no eu, né? O eu inflado, eu que se coloca de uma forma imaginária, vamos pensar assim, tá? Porque o imaginário não é imaginação, tá? De uma forma excessiva, tá? Em que ele não articula. E o que o simbólico traz? Articulações. Então, ele cola no sentido único. Então, o meu coleguinha de trabalho é o meu inimigo. Ele me odeia, ele não gosta de mim, tudo que acontece é ele. Isso não vamos falar de delírio. Delírio já é outra coisa, tá? Mas, às vezes, há até um colamento aí parecido com um delírio, mas pode não ser um delírio. Pode ser um colamento imaginário em algumas situações, em algumas pessoas ou em alguns contextos.
E quando eu digo falta simbólico, eu queria botar igual, falta análise. Falta deitar no divã e falar disso e poder articular essa mesma situação, ou seja, o meu coleguinha, pô, aí haja narcisismo você achar que tudo que o coleguinha faz é por tua causa, né? Estou falando de coleguinha aqui para tirar brincadeira, né? Coleguinha, é o colega de trabalho, é o irmão, articular aquela situação, né? Articular, elaborar, análise. Quando eu falo simbólico, dialetizar, né? Dialetizar, poder elaborar de forma diferente. Sai do único, né? A mesma situação. Não é isso? Você chega na análise repetindo, sei lá, uma coisa boba aqui. Meu marido é um... Eu não gosto muito dessa palavra, mas a gente escuta, né? É um monstro. Não gosto da palavra monstro, já sabe, desde Foucault, o que significa monstro, por que ela foi usada, né? Para desumanizar algumas posturas. Mas o meu marido é um monstro, ele faz isso, ele faz aquilo, e fica num colamento nisso, né? E que quando você tenta articular, falar algumas coisas, e aí tem momento para tudo, né? Mas a analista também erra, ainda bem, que todos erramos, e não articula de outra forma. Isso indo para uma análise, eu fico imaginando esse Isso é o sentido único. Isso é o sentido único. Não isso articula. É um colamento no sentido único. Quando eu falo registro do imaginário, estou falando do registro do sentido único. Quando eu falo do registro do simbólico, é aquele que permite multiplicidade de sentido. Ou seja, é aquele que tem um arsenal de significantes que nos traz isso. Quando você está no colamento imaginário, não significa que você não possa articular isso. Mas muitas vezes, né? Às vezes, com um acaso da vida, às vezes um evento traumático na vida, né? Que coloque o real em cena, que é aquilo que não tem sentido, ou seja, a morte de um ente muito querido, a morte de um filho, né? Vamos pensar aqui, eu acho que para quem é mãe, eu acho que isso tem uma dimensão gigante, né? A morte, por si só, é aquilo que é impossível de simbolizar. É aquilo que não tem sentido, por mais que a gente procure sentido para isso. Né? A morte é da ordem do real, é aquilo que não tem sentido, que é da ordem do impossível, que comparece sempre no mesmo lugar, no corpo. E, diante disso, é possível. Não é só a análise que é a única via de possibilidades de articulação simbólica, não. Inclusive, a arte está aí para nos dizer que ela pode nos oferecer muitas articulações. Diante de um evento dessa ordem, de um real que comparece dessa forma, tem que ter simbólico para isso. Ou seja, um real simbólica. É possível que esse sujeito que estava nesse colamento de sentido único, tendo simbólico, diante de um comparecimento real, ele traga esse simbólico para dar conta desse real e articule um possível colamento anterior imaginário. Eu estou dando só uma das possíveis, né? Mas eu aposto na análise, obviamente. Mas a vida traz eventos que nos obrigam, e para quem tem, né, a puxar simbólico. Em análise também a gente tem que prestar muita atenção no ato, né? Eu já falei que em criminologia a gente vai ter o crime, né, que é algo da ordem do jurídico. O que é crime ou não é crime vai ser o Código Penal que vai dizer. Então, é um ente jurídico. Quando eu falo violência, é um conceito social. O que é violência para uma sociedade pode não ser para outra. Dar surras em crianças já foi algo aceito pelas famílias de todo mundo. Hoje nós caminhamos num contexto, ainda bem, que não se pode dar surras em crianças. Mas tem gente ainda que conta isso com maior alegria. Né? Porque naquele momento, socialmente, aquilo era aceito. A cultura permitia. E em psicanálise, vamos falar de ato. O que está em jogo no ato? E que posição
real, simbólica e imaginária está em cada ato. Quando Lacan fala da passagem ao ato, que aí é importantíssimo para nós, né? Da passagem ao ato no seminário 10, ele fala da passagem ao ato na neurose. E ele traz o caso Dora e o caso da jovem homossexual. O caso Dora é quando ela dá um tapa na cara do seu K. O caso Dora é um caso de Freud, atendido por Freud, em que a Dora, o pai de Dora era amante da senhora K, e o senhor K casado com a senhora K. O pai de Dora era amante da senhora K. E o senhor K dava em cima de Dora. E Dora viabilizava aí, de uma certa forma, esse caso do pai com a senhora K. O senhor K começa a dar em cima de Dora, canta Dora, e chega um momento que ela pergunta, e a senhora K? E ele diz para ela assim, ela não é nada para mim, ela vai dar uma bofetada nele. Olha o quanto estava em jogo, inclusive quando ela conta para Freud, Freud não saca, né? Depois Freud diz isso, né? O quanto estava em jogo a senhora K para Dora. Mas o que Lacan vai falar desse tapa? Ele vai chamar de passagem ao ato na neurose. É quando não há mais nenhuma possibilidade de mediação simbólica. E o que é mediar simbolicamente? É falar. Passa-se ao ato, é um conceito que Lacan pega da psiquiatria, quando não há mais possibilidade de mediação simbólica. Aí a gente vai lá para a passagem ao ato na psicose, onde já não há um simbólico estruturado, não é de uma neurose que faltou a palavra naquele momento. Então, a passagem ao ato na psicose, ela vai se dar de outra ordem. E a gente vai chegar lá no seminário, porque isso não é matéria aqui para hoje. Nesse caso da senhora K, a Dora estaria, vamos dizer, identificada com a senhora K? Pelas Sim. leituras que eu fiz, uma das leituras é essa, né? Agora, de que ordem é essa identificação? E a que remete essa identificação? Esses exemplos são muito ricos para a gente aprender os registros, né? Isso. Porque a gente fala assim, real, simbólico, imaginário, mas é difícil aprender. A gente vai falando, vai dando exemplo, né? Vai cada um contando aquilo que acha que pode falar de si, né? Mas quando você fala assim dessa imagem, né? Construída, né? Eu, Gisele, é a imagem da saudável, né? A Inês também tinha essa imagem, né? Dava com essa construção, né? Existe um momento que o seu eu, né? Não pode, o seu eu está estruturado daquela forma que ele não pode transmitir um outro lugar. Só que, para além do eu, há uma instância psíquica chamada sujeito do inconsciente. E esse sujeito do inconsciente pode e deve e vai comparecer. E daí que esse eu pode ser isso tudo também, mas pode ser aquele sujeito que amanhã vai estar na cama, um pouquinho doente, daqui a 3 dias está melhor, né? Ou seja, vai permitir que você circule nos lugares. É o simbólico que permite que a gente circule nos lugares tendo um eu. E se você cola, eu só posso ser isso, eu não posso ser outra coisa, eu só posso ser um médico que vai atender todo mundo super bem, né? E vou diagnosticar e vou curar todo mundo, isso é muito pesado, né? Agora, no caso desse rapaz, é precisa de alguém para ele falar, né? Pelo menos falar, né? Você lembra, Dercy e colegas, do dia que eu falei que eu publicava umas coisas no Facebook, né? Umas historinhas, eu publico umas historinhas, eu deixo a mente rolar, a imaginação rolar, né? Depois eu fico editando o texto. Mas, assim, eu levei todo esse tempo, foram 4 meses, praticamente, para falar, né, publicamente da doença, né? E eu resolvi falar. E foi ótimo. Foi muito bom eu falar, né? Não falar, assim, para despejar, mas falar, contextualizar, dar espaço para outras falas, dialogar. Aí apareceu uma amiga de São Paulo que estava com hiperparatireoidismo também.
A gente bateu um longuíssimo papo, assim, com mais de 50 comentários de troca, de bate-bola. Quer dizer, é legal, eu acho que é um momento que a gente está vivendo, esse da pandemia, que também favorece esses diálogos, né? Oportuniza, né? Oportuniza, exato. E é muito legal isso, né? Então, fazer essa passagem também, né? De saída. São elaborações, né? Podemos Isso, chamar assim, né? Elaborações? Eu relaxei, porque eu vi que eu estava preocupada com a minha imagem. Assim, Sim. ai, meu Deus, eu vou dizer que eu estou doente, mas eu não é assim, Como, eu estou doente. Às vezes está mais preocupada com a imagem do que com a doença propriamente, né? Porque a doença vem aquilo que você vai ter que atuar para tratar, né? Procurar os médicos, mas a imagem aparece em primeiro lugar, né? Sim. E aí, a imagem? E aí eu relaxei totalmente agora. E foi muito legal. A imagem é muito... A Inês é uma estudiosa da imagem. Não, é porque é curioso essa coisa também, que a gente também, por exemplo, você vai procurar um professor de educação física, você não vai procurar uma pessoa que esteja acima do peso ou que não esteja malhada. É uma imagem. E, às vezes, esse professor ele tem 1000 problemas, às vezes até ele toma bomba, que a gente não sabe, mas a imagem tem que ser mantida. Você, como vai procurar um médico, né, um cardiologista, você espera que ele tenha, a imagem dele seja mantida como um homem que não fuma, que não tem hábitos excessivos, né? Você não vai, eu não vou. É exatamente por isso também que a imagem do psicanalista, o imaginário, e fica ali. Quanto mais o analista, né, se esvaziar para que esse imaginário do analisante não compareça em relação a ele, não possa formular, ele é assim, ele é casado, separou, então ele não vai poder tratar de mim, porque ele é separado, eu estou querendo manter meu casamento, né? Então, assim, esse imaginário está muito impregnado, né? A gente está o tempo todo no dia a dia preso a isso, a imagem. E ele tem a sua importância, aliás, tem muita importância, né? Sem imaginário, a gente não tem um eu, a gente não tem um corpo estruturado, a gente não tem um narcisismo necessário para a gente funcionar, é necessário. O que a gente está falando aqui é de colamentos imaginários e de posições e construções que, durante um bom tempo, inviabilizam que você articule de outro lugar, que você se veja de outro lugar, e que você até, o famoso baixa a bola um pouquinho, né? Eu também posso isso, eu também posso errar. Olha, a inibição, o que é a inibição? É o imaginário invadindo o simbólico, o sujeito não abre nem a boca. Ele não abre nem a boca, porque ele não pode... Vai falar como? Vai colocar uma imagem que está construída imaginariamente em xeque. A gente estuda muito sintoma, né? O sintoma seria o simbólico no real do corpo. Mas a inibição, e Freud tem um texto de inibição, sintoma e angústia, que Lacan volta para pensar a partir dos 3 registros. E ele vai falar, o sintoma é quando o simbólico, um significante, através de uma metáfora, comparece no corpo. Algo, né, que da ordem insuportável se é recalcado e volta, ou seja, algum significante é recalcado e retorna no corpo, que é o sintoma conversivo histérico. Quando eu falo de inibição, eu estou falando de uma imaginarização do simbólico. O sujeito está num colamento imaginário tão grande que ele não articula nada simbolicamente. Novos sintomas. Sintoma é sintoma. Sintoma é sintoma. Inibição é inibição. E, lacanianamente, sintoma é simbólico. Invadindo o real. Eu trouxe um gráfico para mostrar para vocês os slides. Inibição é imaginário no simbólico, assim como angústia é real no imaginário. O que, de acordo com o nosso mundo, a cultura e onde o sujeito está inserido, isso vai ter uma vestimenta diferente.
Então, essa moça que numa rede, não é um novo sintoma não conseguir descrever na rede social, é a maneira que o sintoma está se apresentando, dado o contexto dela. E assim, pode repetir, por favor, essas coisas que tu falas muito rapidinho, assim, não dá tempo de anotar. A inibição é o quê, no quê, o sintoma é o quê, no quê. Ainda bem que está gravado. Tá, a inibição... Eu vou mostrar um slide com esses gráficos. A inibição, né? Aí tem um gráfico, tá? Eu botei inibição, sintoma e angústia, né? Aí está lá, inibição, o imaginário, mas eu quero mostrar o nó borromeano antes para vocês. O imaginário invadindo do real. Invadindo o real. O real a inibição. Não, desculpa. Imaginário invadindo o simbólico. Imaginário invadindo o simbólico. Real lá. O real invadindo o imaginário, que é a angústia. Ou seja, aquilo que não tem sentido, que já teve crise de angústia, sabe como é que é isso? Aquilo que não tem sentido, que você não consegue nominar, que você não consegue dar conta e comparece no real do corpo. É a angústia. É o real comparecendo no imaginário. E aí você vai para o analista falar para trazer o simbólico para essa relação aí imaginário-real que não está equilibrada. Não estou falando essa relação para ficar mais fácil didaticamente, né? Eu vou mostrar um gráfico daqui a pouquinho. Nesse exemplo que eu dei, que eu trouxe, é um pouco isso, porque eu saí do médico muito angustiada. Muito angustiada. Então, o que é o real? O real é exatamente, eu tive todas essas doenças no meu corpo, eu passei por todas elas, era um real que ele estava me condensando, me dizendo, olha, espera aí, você não é tão saudável assim, né? Ele não disse isso, mas ele quis dizer, no final de contas. Então, era uma realidade, que era o real, né? Porque isso aconteceu, invadindo o meu imaginário, né? Invadindo a minha certeza de saúde, uma certeza de um ser saudável. E isso... A certeza inabalável que há na psicose, no delírio, ela também comparece na neurose, mas não de uma forma inabalável. Há uma certeza. Eu sou uma saudável. A minha fantasia, digamos assim... A fantasia tem hora que é inabalável. A fantasia vacila, vem a angústia. Né? Vem angústia, uma certeza que eu tinha, uma coisa que para mim estava toda estruturada, vem a minha fala, inclusive, um outro, que é o real, e me dizer, olha, não, a angústia compareceu. Né? Por outro lado, só por isso ter comparecido é que você pôde trabalhar. E mudar sua posição diante disso. Eu queria passar os slides para vocês, né? Eu entrei um pouquinho atrasada hoje, para quem não entrou, não estava aí quando eu entrei, eu tive um problema com a internet aqui, eu não estava conseguindo rotear a internet do meu celular para o computador, né? Tive que fazer isso, aprendi agora. E aí eu queria passar os slides que vão resumir isso, né? E a gente passar uns 10 minutinhos aí. Essa questão real, simbólica, e lá no slide eu sempre explico novamente para ratificar. Esse registro real, simbólico e imaginário, a maneira que cada estrutura clínica, e ela trouxe a fantasia, né, vai lidar com isso, e as construções fantasísticas, ou a impossibilidade de construir uma fantasia que ocorre na psicose, e aí o que vai comparecer é o delírio, as formas de lidar com o real e as construções da realidade psíquica vão divergir de estrutura clínica para estrutura clínica, neurose, psicose, perversão, e como cada uma vai arrumar e lidar com cada registro deles. Esse arrumar e lidar são dois verbos que eu trouxe para maneira didática, tá? Para a gente poder entender essa dinâmica borromeana ou não borromeana. Eu falei no final da última aula, eu mostrei o nó borromeano, falei de onde Lacan tirou, do brasão da família Borromeu, que ele foi no jantar, e viu esse brasão e viu aquele nó borromeano que existia desde a época medieval, e aí ele falou,
Isso aí serve para eu conseguir fazer a representação dos registros psíquicos que eu venho trabalhando. Por quê? Porque um está ligado ao outro. Mas se eu solto um, aí a Elaine botou até lá um vídeo de uma aula que eu dei em Macaé, não foi, Elaine? Ah, botou. Botou no grupo, né? Aquilo está no meu Face, é? Está lá no grupo. Ah, Elaine, que bom, eu não vi. Aí são 3 arames, né? Então, quando eu tiro um, aí a gente botou de maneira borromeana, né? Um verde, um azul e um vermelho, cada um simbolizando um registro. Quando você tira um, os outros se soltam. Isso é um nó borromeano. E Lacan vai falar, olha, o que faz com que esse nó fique desta forma, ou seja, dessa forma borromeanamente, arrumado desta forma, é aquele significante que eu falei lá para vocês do nome do Pai. Então, é o nome do Pai, um significante que vai permitir que os 3 registros funcionem dessa forma. Mas eu também falei para vocês que na psicose não há o nome do Pai. Ué, mas não há? Então não há o nó borromeano na psicose? Não, não há. Na psicose, os registros não estão amarrados borromeanamente. E aí eu trouxe o exemplo aqui da imagem para vocês, que eu vou mostrar no slide. O que Lacan traz isso, tá? Isso eu tirei de Lacan. Né? No seminário 23, ele vai representar a paranoia como um nó de trevo, onde há uma continuidade de um registro para o outro, não há uma separação. E você pode até abrir e fazer uma fita única. Fazendo isso no papel é muito, muito legal. A gente tem aula ao vivo e vocês me cobrem que eu, mesmo estando só no seminário, se eu no curso, eu faço isso ao vivo para vocês. Então, na psicose não há essa amarração borromeana, porque não há o nome do Pai. O que não significa que muitos sujeitos psicóticos não fazem trabalhos para dar um arranjo a esses registros, real, simbólico e imaginário. E aí é o que nós vamos chamar de suplência, porque quando não há algo e eu coloco uma prótese no lugar, eu estou suprindo, uma suplência. E é isso, né? Aí chegamos na minha tese de doutorado, que é isso que eu trabalho na minha tese de doutorado, como a partir do ato, ou seja, de passagens ao ato, os assassinos em série, a partir desse ato, ou seja, atuando no real do corpo, eles conseguem fazer uma estabilização e fazer uma espécie de suplência. Daí a quantidade de assassinos em série, que são os assassinos em série organizados. Nós temos assassinos em série organizados e desorganizados. Desorganizado é aquele que não há dúvida que trata-se de uma psicose. Nós temos delírios e alucinações evidentes, sujeito de discurso totalmente desestruturado, não há dúvida. Mas o organizado é aquele que fala assim, olha aí, isso não é psicose por nada. Não tem delírio, não tem alucinação, eu falei, evidente, né? Não tem alucinação, é mal mesmo. A partir de uma maldade, eu não posso diagnosticar ninguém. As 3 estruturas clínicas, nós vamos ter pessoas muito mais, vamos ter criminosos de toda ordem. Então, não é isso que está em jogo. O que está em jogo, para eu falar que trata-se de uma psicose ou não, é a maneira que ele lida com a linguagem. A maneira que cada sujeito lida com a linguagem. E a maneira que cada sujeito lida com a linguagem vai comparecer o corpo dele, o eu dele, a maneira que ele lida com o grande outro, o tipo de gozo que comparece nele, e como ele lida também com o pequeno outro. Então, uma estrutura clínica vai colocar muita coisa em cena. Mas, mais uma vez, a gente vai voltar sempre para o aforismo lacaniano. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. E é disso que a gente sempre tem que estar lembrando.
Se eu falo de psicanálise, é disso que eu estou falando. Bom, alguma dúvida aí ou a gente pode passar para os slides? Eu vou passar 15 minutos, porque eu cheguei atrasada 15 minutos. Mas que bom que essas aulas são gravadas. Como é muita informação, né? É muita informação, realmente, mas as gravações são ótimas, Dercy. Muito boas. Vou tentar aqui, eu acho que eu estou como host. Vou tentar, não estou como host. Telefone. Eu preciso entrar como host. Deixa eu ver aqui. Para poder dividir a tela, né, que você disse. Mas eu estou como co-host. Não estou entendendo. Agora eu estou. Só eu falar, me botaram rapidinho. Vocês veem o slide? Sim, eu vejo. Também vejo. Olha aí. Perfeito. Esse foi o último slide da aula passada, não foi? Foi. Foi, né? Sim. Foi. Bom, então, aqui nada mais é do que o resumo do que eu falei até agora, tá? Real, não sentido, simbólico, múltiplo sentido, imaginário, sentido. O simbólico, eu vou estar falando de sujeito do inconsciente, do imaginário, do eu. Né? E o simbólico insiste, ou seja, uma insistência da cadeia significante. O imaginário consiste da consistência, né? Sem imaginário não há consistência. E o real existe, ou seja, é algo que está de exterior. Inclusive, tem um esquema de Lacan, que é o esquema L, que ele traz, né, que é um esquema muito importante, depois ele evolui para o esquema R, e que não aparece o real. Por quê? Porque ele está fora dessa dinâmica pequeno outro, o pequeno outro com outro pequeno outro e um simbólico aí. Ele está externo a isso, o que não significa que ele não vai comparecer. Pelo contrário, comparece o tempo todo, e vou passar o slide aqui para a gente poder falar um pouquinho mais do real, porque é o registro que a gente menos falou. Né? Ele, repetindo, é impossível de ser simbolizado, não vamos confundir real com realidade, tá? A realidade externa não é o real. O real é um registro psíquico, assim como o simbólico e o imaginário, que não deve se confundir com realidade. Pelo contrário, os 3 registros psíquicos, aí sim, eu poderia falar que constituem a realidade psíquica do sujeito. Maneira que eles se articulam, mas não o real. Já falei, isso tudo que está aqui, eu já falei, tá? Desculpa, Desi, um dos maiores nomes do real é a morte, né? Sim. Remete ao traumático, né? É inassimilável, irreversível, a ânsia constituinte do inconsciente. Aí, agora, eu pedi para vocês me lembrarem, mas o umbigo do sonho, né? Freud passa bem rapidamente pelo umbigo do sonho. E ele trabalha os deslocamentos, as condensações, e fala que há algo no sonho, ou seja, no mundo do inconsciente, que você não assimila e não comparece nem no sonho. É essa ânsia constituinte do inconsciente. Há algo lá de real no inconsciente. Bom, a clínica, eu estou tirando de Lacan isso tudo, tá? A clínica psicanalítica é o real na medida em que ele é um impossível de suportar. É lógico que na clínica psicanalítica nós vamos lidar com imaginário, com o simbólico, com questões que comparecem até do cotidiano, mas é o real que vem e que a gente não consegue dar conta. E aí a fantasia, a neurose e na perversão, tá? Que é essa articulação imaginário-simbólica que o sujeito constrói para dar conta do real.
O que não significa que a fantasia também não pode estar aprisionado numa fantasia, ou seja, numa realidade psíquica. Então, é o real, é esse registro que é da ordem do inassimilável, do irrepresentável, daquilo que a gente não consegue dar conta, é que comparece sobremaneira numa clínica psicanalítica. Eu já tinha mostrado para vocês, inclusive esse foi o nó borromeano, na verdade eu mostrei isso aqui, né? Peraí. Olha, eu mostrei, não sei se vocês veem o mouse, eu mostrei aqui o nó borromeu, aqui, Isso. que foi aí o brasão que Lacan viu, aí mostrei aqui a representação, vejam que a área de comunicação, ó. Isso aqui tá bom entre as cores. E aí, eu passando direto, vejam que esse em cinza aqui é imaginário, real e simbólico. Esse em cinza aqui, que amarra os 3 registros, que é a forma que Lacan representou o nome do pai. É o que viabiliza essa amarração borromeana. Essa amarração borromeana é uma forma de demonstrar como esses registros estão articulados. Observem que a área de comunicação, vermelho e azul, entre o vermelho e o azul tem um espaço, entre o vermelho e o verde tem um espaço, entre o azul e o verde tem outro espaço. E há um espaço aqui no centro, em que nós vamos ter vermelho, verde e azul. Interseção dos 3. Né? E aí esse cinza aqui que amarra os 3, dá a amarração borromeana propriamente dita. Vou passar, tá? Aí, veja, aqui eu estou falando de neurose e perversão. E aí eu trago para vocês o nó de trevo, vamos ver esse primeiro aqui, eu não consegui, né, apagar esse PMD, tá? Esse PMD não é da psicanálise, é da psiquiatria, psicose maníaco-depressiva, mas o mais importante aqui para a gente eu não achei outra imagem melhor sem essa escrita, mostrar como Lacan trouxe para a gente a maneira que os 3 registros, aí eu poderia ver, ó, real, simbólico e imaginário, eles estão até na mesma cor, porque há uma continuidade de um com o outro, não são 3 elos separados. É como se fosse uma corda única, amarrada dessa forma, uma forma de trevo. É a maneira que ele representou a paranoia. Veja que é bem diferente, Você só tem uma área única no meio. Você tem as outras isoladas. Isso é uma maneira de representar, tá? É lógico que isso daqui não pode funcionar como isso daqui funciona. A gente não tem que se preocupar com isso aqui. Eu trouxe aqui para eu ilustrar para vocês como de uma estrutura clínica para outra há muita diferença. E isso aparece na clínica, ou seja, como o sujeito lida com o real, o simbólico e o imaginário, vai comparecer na clínica. Lá. Agora, tem isso aqui que é o que eu falei agora há pouco, né? Inibição, sintoma e angústia. Pensando lá, aí vai ter um outro nó borromeano que eu vou mostrar exatamente o imaginário invadindo o simbólico invadindo o real e o real invadindo o imaginário. Ok? Isso só para eu representar graficamente, eu já expliquei essa parte. Olha aqui. A imagem não está muito nítida, eu só consegui essa, tá? Observem aqui
imaginário, real, simbólico. Como o imaginário em verde e o real em vermelho, a invasão de uma parte do real para o imaginário é o que nós vamos ter na angústia. O real invade o imaginário. Eu vou ter que chamar o simbólico para socorrer isso aqui. No sintoma, o simbólico, o azulzinho, invade o real. Ok? Está dando para ver? E na inibição, o verde invade o azul, ou seja, o imaginário invade o simbólico. O nosso curso é introdutório, eu trouxe essa imagem, mas não tem como a gente avançar aqui para falar de gozo, tá? Teria que ser um outro curso só para falar de gozo, mas o que está simbolizado aqui são os gozos, né? Aqui o gozo fálico, esse J, né? O gozo do outro e o gozo do sentido. E o que está aqui no meio é o objeto A. Num curso introdutório, eu não teria como, em 4 aulas, desenvolver o gozo para vocês, mas o que eu quero trazer nesse primeiro momento é essa amarração borromeana e como Lacan conseguiu mostrar para a gente a questão clínica borromeanamente, conseguiu mostrar os gozos e o objeto A todos nesse funcionamento borromeano. E aqui nós vamos falando da clínica topológica, né? Ok? Uhum. E chegamos nas estruturas clínicas. Veja, quando eu boto simbólico invadindo o real na neurose, eu estou falando de sintomas, como eu dei o exemplo agora há pouco da conversão histérica. Quando eu falo de psicose, e eu falo que o real é avassalador, por quê? Porque não há uma amarração borromeana e eu não tenho um nome do pai, ou seja, um simbólico, né? Um significante que venha dar uma estrutura para esse simbólico, para ele dar conta, junto com o imaginário, através de uma fantasia e segurar esse real. E aí, numa paranoia, o sujeito se agarra no imaginário e constrói aqueles delírios. Freud disse, delírio é uma tentativa de cura. Com Lacan, a gente vai ver a construção do delírio para conter esse real avassalador. Mas na esquizofrenia, a gente não tem essa construção delirante organizada como na paranoia. Imagine o real invadindo o imaginário na neurose, que é a dita angústia, como eu mostrei agora há pouco, num sujeito neurótico que tem simbólico, e a angústia já é avassaladora. Imagine num sujeito que não tem esse simbólico para dar conta disso. É muito mais avassalador. E aí ele pode passar ao ato. Ele pode passar ao ato para tentar barrar isso. O que aconteceu com a Aimee, né? Ela foi produzindo delírios, não deu conta, através dos delírios, e foi atrás da atriz Juliette Duflo e disse, olha, ela vem se apresentar aqui perto da minha casa, e isso é para me afrontar. E foi lá e tentou atacou, né? Tentou matar a atriz, feriu a atriz, e logo após isso, houve um apaziguamento da atividade delirante. A Aimee foi atendida por Lacan. E Lacan vai dizer, olha, os delírios, ele vai falar no primeiro momento, né, que houve um apaziguamento total dos delírios. Depois, se a gente ler a tese dele totalmente, vai ver que há um trecho que ele diz, olha, não, ainda tem um pano de fundo delirante, sim. Ele usa esse termo pano de fundo, esse termo pano de fundo é da psiquiatria pós-Lacan, mas ele vai dizer, o delírio está ali, só que ele já não está naquela intensidade que chegou ao ponto de não dar conta dela
que ela precisou passar o ato. Houve um apaziguamento. Naquele momento, ele vai falar de paranoia de autopunição, mas depois ele vai abandonar isso. É a certeza, né, que você falou, é a certeza do paranoico de que, por exemplo, ele está sendo perseguido. Ele não tem a dúvida do neurótico, será que eu estou sendo perseguido? Será que aquela... Não tem dúvida, ele está sendo perseguido. E aí de você falar que ele não está, você passa a ser o perseguidor dele. Exato, e ele tem que barrar aquela perseguição que, para ele, se coloca na realidade, né? Não tem possibilidade, como você estava falando, de dialetizar isso, de simbolizar e de tentar, só olhar, ele está... Né? Não, ele é o meu perseguidor e eu tenho que acabar com ele, né? Desse, a passagem ao ato só ocorre na psicose ou ela também ocorre na neurose e perversão? Não, Delba, a passagem ao ato ocorre em todas as estruturas clínicas. Talvez eu não tenha sido tão clara, mas, por exemplo, quando eu falei no caso Dora, aquele tapa que a Dora dá na cara do senhor K, o Lacan traz no seminário 10 como passagem ao ato. Assim como quando a jovem homossexual se joga, né, em direção ao suicídio, ele também chama de passagem ao ato. Então, a passagem ao ato é quando não há mais nenhuma mediação simbólica. O que ocorre quando eu boto passagens ao ato aqui na psicose, e a sua pergunta foi boa, porque eu só botei passagem ao ato na psicose, né? Não botei nos outros, né? Porque ela pode comparecer com mais frequência, ainda que nem toda passagem ao ato tenha essa dimensão do crime, tem essa dimensão de ferir alguém ou de uma lesão corporal, como foi no caso EB. Mas por quê? Porque como que Lacan definiu a passagem ao ato do caso Dora, na neurose? Né? É quando não há mais nenhuma mediação simbólica, ou seja, simbolicamente não tem mais o que ser dito, e o sujeito passa ao ato. Você imagine numa estrutura clínica como a psicose, em que esse simbólico está bem desestruturado. A probabilidade de passagem ao ato pode ser maior. Você concorda? Sim. Oi? Agora, sim, eu concordo. E como eu diferencio? Por que eu não posso considerar esse tapa da Dora, entendeu, no Sr. K, como um acting out? Agora você está pedindo a diferença entre acting out e passagem ao ato, né? Ok? Oi, alô? É isso mesmo, Desi. A passagem ao ato é quando não há mais nenhuma mediação simbólica. O acting out, ele se dá segundo um processo de análise. Ou ele se dá no setting analítico, ou mesmo que se dê fora do setting analítico, ele remete o sujeito à análise dele. Por exemplo, o caso dos miolos frescos, que é do Ernest Jones, que Lacan traz e fala desse caso. Né? Ele está em análise, ele diz que ele é um plagiador, ele é um escritor, ele é um plagiador, segundo ele, né? E traz isso para análise, e um dia ele sai e vai comer... Não, ele sai não, ele vem para o analista e fala, olha, sabe o que eu faço toda vez que eu saio daqui? Eu vou no restaurante aqui embaixo e como miolos frescos. E aí o analista vai interpretar esse comer miolos frescos como um act out, algo que diz respeito à análise dele, um ato, um fazer que diz respeito à análise dele. Eu, por exemplo, eu tive uma analisante, um neurótico obsessivo, que vinha naquele devagar e sempre, bem típico de neurótico obsessivo, e ele ia análise toda semana no mesmo horário. E sempre assim, lógico, não estava marcado o horário dele, e além de ser um obsessivo, ele nunca faltava, né? Então, ele chegava lá, pontualmente, fazia a análise dele, e um dia ele chega
e pede para ir ao banheiro, só que ele já vem análise 2 anos naquele horário. Ele vai para o banheiro e nunca mais que sai. Ele nunca mais sai, demorou muito. Né? Demorou muito, eu fiquei assim, será que ele não está assistindo bem, né? Ele sai do banheiro e faz assim, olha, todo dia nesse horário, eu preciso ir ao banheiro, porque eu sou um reloginho. Então, eu precisei ir ao banheiro. Eu interpretei isso como act out. Por quê? Porque no processo analítico dele, aparecia a questão das fezes, da merda, o que ele era, segundo a fantasia dele, para a família dele. E eu interpretei isso como act out. Está entendendo, Delma? Oi? Seu microfone está desligado. Estou sim. É lógico que eu, como analista dele, esse act out dele, ele tem a ver com o processo de análise dele. Ok? Sim, esse acting out... Não é um movimento brusco, como a passagem ao ato, que coloca em cena uma violência, o que um act out também pode colocar, tá? Uma violência em cena, mas vai ter a ver com o processo analítico dele. A passagem ao ato, olha só, processo analítico coloca em cena simbólico, inconsciente estruturado como uma linguagem, não é isso? A passagem ao ato coloca em cena o real, quando não há mais nenhuma mediação simbólica. Se a gente pensar sempre no real, simbólico e imaginário, a gente consegue dar conta de muita clínica, né? Clinicamente, pensar bastante a nossa clínica. O caso dos miolos fritos, né, Dercy, muito interessante, porque você falou, mas ele comia os miolos, né? Ou seja, ele, como plagiador, que ele dizia que era, ele se apossava exatamente, ele se apossava da produção intelectual de um outro. E comer os miolos, né, tinha a ver com isso, né? Tinha a ver como usurpar a produção, o intelecto, né? O miolo, os miolos. Aí veja o que é um neurótico, né? Ele não precisava comer o miolo propriamente dito, como alguns psicóticos precisam quando cometem alguns crimes. Para ele, bastava comer o miolo lá e remeter ao plágio dele. Dercy, e quando... Oi, Elaine, está me ouvindo? Tô. Tá, desculpa. Voltando quando a gente vai buscar realmente a tradução da palavra acting out, tá literalmente escrito encenação. Então, seria essa encenação realmente do setting analítico, né? Que tem a ver com a análise do sujeito, que pode se dar no setting analítico ou fora, é uma má encenação, tá certo? Mas né, da análise do sujeito em si, né? Você pode pensar assim, atuar na cena. E qual cena? Analítica. E a cena analítica não se dá só quando ele está lá no divã ou sentado na cadeirinha falando com o analista, né? Ok? Quando você falou do seu paciente, eu escutei assim, quando você falou, ele vai e ele defeca no banheiro do seu consultório. Na minha cabeça, eu pensei como se ele não tivesse conseguindo falar a merda que ele e ele tivesse, de alguma maneira, atuando ali, né, o acting out, defecando, porque talvez eu fiz essa... Esse caso é belíssimo, esse caso meu é belíssimo, né? É um caso que eu atendi muitos anos, né? Mas para você ter ideia, depois disso, nessa mesma sessão, ele fala assim, eu sou um Kinder Ovo. Um Kinder Ovo, quando se abre, tem sempre uma surpresa dentro, mas a surpresa que tinha era um bolo de... Surpresa que tinha era o quê? Um bolo de titita. Aí vamos embora aí nos significantes que ele traz para falar desse lugar de merda, né? Que não eram poucos.
Bom, aqui eu falei para vocês de fantasia, né? Quando eu falo de fantasia, o que está em jogo na fantasia como o sujeito lida com a realidade psíquica dele, né? A fantasia, já falei isso, né? Mas eu vou ler aqui. A fantasia é constituída pelo simbólico imaginário, é uma articulação simbólica imaginária para fazer face ao real. A esse real impossível de você simbolizar, impossível de dar conta, se constrói a fantasia. E na psicose se constrói o quê? O delírio. Então, eu vou ter fantasia na neurose e na perversão e delírio na psicose. Voltando ao slide anterior, quando eu tenho a perversão aqui, que eu passei direto, não falei, né? Imaginarização permeada pelo simbólico. Então, ele tem um imaginário que ele elege um objeto fetiche, ou seja, um objeto para dar conta da castração, para dar conta de uma relação com o real também, com algo que ele não quer saber, né? Mas ele tem um simbólico. Então, como cada estrutura dessa vai lidar e vai comparecer o real e o simbólico imaginário, é muito importante. E é isso que eu vou caminhar lá no seminário. A partir dessa base, devagar, eu vou trazendo, olha, isso aqui nos remete a um fetiche, isso aqui nos remete a um delírio, uma possível fantasia. E o nosso foco lá é o diagnóstico diferencial. A ideia do minicurso foi um minicurso realmente para quem faz o seminário. Muito importante, porque a gente vai assistir o seminário melhor, né, com uma base que era... A ideia foi essa. A ideia foi essa. Eu preciso assistir todas as aulas. Tenho procurado ler bastante, mas muito importante as gravações, ter acesso às gravações. Ótimo. Bom, alguém quer perguntar alguma coisa? A gente já avançou bastante na hora, 20 minutos. Agora, tem pessoas de longe, tem pessoas com fuso horário de 4, 5 horas. Nossa! Eu peço desculpas, mas a minha internet realmente não estava me ajudando. Estava vendo na hora que eu ia fazer aula pelo celular, né? E aí ia ficar bem difícil de todos vocês, né? Então, vamos ficar por aqui. Eu agradeço a todos que participaram. Confirmar, professora. Esse minicurso tem certificado, Vocês podem emitir lá, tem um botão verde no site, podem emitir o certificado. E quem tiver dúvidas, pergunta à secretaria. Fala, Anísia. Aí, quinta-feira, continua o nosso seminário, né? Seminário, e agora de 15 em 15 dias. Olha, próxima quinta tem o seminário, e a partir da próxima quinta, de 15 em 15 dias, a gente vai se encontrar para o seminário. Tá. Tá bom. O que acabou hoje foi um mini curso, que a proposta foram 4 encontros. Certo. Tá bom? Tá bom. Então, gente, obrigada mais uma vez. Boa noite. Inês, viu o resultado, Inês? Ai, tchau. Muito obrigada, Desi. Meninas, muito obrigada. Cuidem. Foi ótimo. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. E assistir o seminário. Tchau, Desi. Tchau. Vou fechar a sala. Tchau, pessoal. Tá? Boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.